Olá, bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Nosso objetivo continua o mesmo: divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros e caras ouvintes, hoje teremos mais uma entrevista no PQU Podcast. Desta vez, quem nos dá a honra de estar conosco no estúdio é o professor Marcelo Pio de Almeida Fleck. O Marcelo Fleck é psiquiatra, professor titular de psiquiatria do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, onde graduou-se em medicina e fez residência, mestrado e doutorado. Ele fez pós-doutorado na Universidade McGill, em Montreal, e é coordenador do Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde no Brasil. Dedica-se a 3 linhas de pesquisa principais: diagnóstico e tratamento dos transtornos de humor, avaliação de qualidade de vida e alterações cognitivas e eletroconvulsoterapia. Mas estuda e publica também sobre vários outros temas: formação do psiquiatra, filosofia e psiquiatria, diagnóstico em psiquiatria. É autor do livro Avaliação de Qualidade de Vida, Guia para Profissionais de Saúde, publicado em 2008. Tudo bem, Marcelo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma alegria tê-lo aqui conosco hoje para essa entrevista. É uma grande satisfação minha poder estar conversando com um grande amigo, Eten, e com todos os ouvintes. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Preparado para a sabatina aí? Preparado. Então vamos em frente. Marcelo, você foi um dos pioneiros no Brasil a se preocupar com qualidade de vida de pacientes com transtornos mentais. Como que você entrou nessa área? Por acaso ou de caso pensado? Aparentemente foi por acaso, né? Embora eu tive que fazer nesse concurso para professor titular um memorial em que eu tive que repassar um pouco da minha vida, e foi bastante interessante. E como aluno de graduação, o meu primeiro projeto de pesquisa foi uma tentativa de comparar qual era a percepção dos pacientes e dos médicos em relação à doença, ver se coincidia o que os médicos achavam em relação aos pacientes, né? E na verdade, esse contraste entre a percepção do médico e a percepção do paciente talvez seja a origem do início, né, de toda essa preocupação com medidas referidas pelos pacientes, né, que o termo em inglês se chama de Patient Report Outcomes, né, seria desfechos referidos pelo paciente. E a qualidade de vida é um dos principais desfechos, né, referidos pelo paciente, embora hoje em dia isso é um universo de medidas, né? Então havia já dentro de mim uma certa preocupação com esse tipo de assunto, né? E durante o período que eu estava fazendo o meu doutorado na França, eu assisti um congresso lá em que o professor Norman Sartorius, da Organização Mundial da Saúde, na época, ele fez uma conferência sobre a importância de qualidade de vida como desfecho em saúde, que foi a primeira vez que eu entrei em contato com o tema, onde ele explicou o projeto RUCOL, que estava iniciando na época, né? E eu achei muito interessante aquilo, né? Fui falar com ele no final da conferência dele, e depois eu retornei ao Brasil no final daquele período, do doutorado sanduíche, e aí fiz um concurso e entrei no departamento de psiquiatria da URGS e comecei a coordenar o programa de transtornos de humor, o ambulatório de depressão do hospital. E aí a gente estava com um projeto tentando comparar psicoterapia versus farmacoterapia para pacientes deprimidos, né? E eu me lembrei que a medida de qualidade de vida poderia ser um desfecho importante para avaliar essa comparação. Eventualmente, os pacientes com psicoterapia poderiam não diferir muito na melhora sintomática dos pacientes que usavam medicação, mas em outros desfechos, por exemplo, qualidade de vida, poderia haver uma diferença, né? A psicoterapia ajudar mais os pacientes para esse tipo de desfecho. E aí, na época, não tinha e-mail ainda, né? Eu escrevi uma carta
carta para a OMS perguntando se existia a versão em português do RUCOL, né, porque eu me lembrei do congresso. E aí eu recebi uma resposta que para mim foi surpreendente, né? A resposta era assim: olha, não existe a versão em português, o senhor não gostaria de fazer a versão em português? Então foi um convite para fazer essa versão. E eu fiquei um pouco assustado assim com aquele papel timbrado da OMS me fazendo um convite para fazer alguma coisa, mas acabei aceitando, né? E assim que iniciou, né, o meu envolvimento nessa área, que depois assim eu segui mais ou menos em torno de, até hoje, né, mas durante 14 anos eu tive intensamente envolvido, né, em vários projetos relacionados com o projeto RUCOL, em estudos multicêntricos, né, fazendo reuniões, e um projeto emendava no outro. Eram projetos longos de 4 anos mais ou menos para a gente conseguir desenvolver cada módulo do RUCOL. Então, quando terminava sei lá, um ano depois começava o outro, né? Então foi uma atividade muito intensa, né, com o projeto RUCOL, em que vários pós-graduandos, vários alunos de mestrado, doutorado foram formados. Então ele teve um papel muito importante na minha vida e até na nossa comunidade aqui, porque ele foi além de ser um instrumento, ele foi um gerador de recursos humanos assim, em pesquisa também, né? Eu tive vários orientados em cima desses projetos. Então, brevemente, assim, um overview em que o fator assim, chance, né, o fator, sei lá, sorte, oportunidade, né, teve um papel extremamente importante, como muitas coisas na vida, né, acabam sendo assim. É verdade, o homem certo no momento certo, né? Porque se fizesse esse pedido para outra pessoa, talvez essa pessoa se assustasse e paralisasse, né? Você levou adiante. Mas você sabe, antes de mais nada, né, só para esclarecer para os ouvintes, né, RUCOL é a abreviação de WHO, né, World Health Organization Quality of Life. Isso, desculpe, eu acabei não explicitando. Exatamente. Só para eles entenderem, né? Agora é curioso, Marcelo, eu me lembro de uma vez, nós estávamos conversando lá em Congonhas, esperando os nossos respectivos aviões, faz uns bons 15 anos já, e você me contou desse assunto, qualidade de vida, né? E aí eu me dei conta, rapaz, me passou pela cabeça um pensamento assim, como é que eu não percebi, como é que eu não vi a importância que isso tinha antes disso, né? Você também, quando começou a estudar assim com mais profundidade esse tema, também notou que era algo relegado a segundo, terceiro plano e que merecia uma atenção maior? É interessante isso, né? A gente se dá conta que é uma coisa, é o ovo de Colombo, assim, né? É o óbvio do óbvio, né? Quer dizer, o que as pessoas querem, no fundo, né? Todo mundo, as pessoas querem viver bem, né? E o que é esse viver bem, né? Então, como medir isso, né? É uma questão extremamente intuitiva, né? Embora isso ao longo dos anos, eu recebo muitos contatos, porque como é uma área multidisciplinar, gente de toda a área que se interessa por isso, são economistas, profissionais da área da saúde, né? É uma área de múltiplos interesses, né? E todo mundo intuitivamente se fascina pelo tema. Só depois a gente vai se dar conta da complexidade que é isso, né? Quer dizer, embora seja óbvio, muito simples, a complexidade que é desenvolver medidas para isso, enfim, né? Transformar isso, que é uma coisa extremamente subjetiva, em um conjunto de perguntas, né? Que possam transformar isso numa escala, num número, né? Quer dizer, a transformação do conceito para a medida disso é algo extremamente complexo e continua sendo um desafio, né? As medidas sempre são imperfeitas aí nessa área. Perfeito. Marcelo, aproveita um pouquinho para conceituar para a gente de uma maneira mais técnica e completa, e para os ouvintes, jovens psiquiatras aqui do PQU Podcast, o que é qualidade de vida? Então, essa pergunta que aparentemente é tão simples e óbvia, né? Há um debate até hoje, né? Quer dizer, existem problemas conceituais, assim, tem várias tendências, vários autores, uns defendem uma coisa, outros defendem outra, mas tem alguns pressupostos
pressupostos, assim, né, no conceito que eles são praticamente consensuais, se é que é possível falar em alguma coisa consensual, né? Mas primeiro é que seria uma medida subjetiva, quer dizer, o que é bom para mim não necessariamente é bom para ti, para uma outra pessoa, né? Quer dizer, é fundamentalmente uma percepção do indivíduo, né? Não é algo que possa ser medido objetivo, né? Então isso parece ser um aspecto conceitual, né? O segundo aspecto também consensual, né? O segundo aspecto consensual também, né, é que ele é multidimensional, quer dizer, a gente tem várias áreas da vida, né, e às vezes uma área não está bem, a outra está bem, né, e uma coisa interfere na outra, né? Então uma metáfora que eu costumo usar até em aula sobre isso é a metáfora de um barril, né, que tem várias tabuinhas no sentido vertical, assim, né? E que a qualidade de vida seria a água dentro daquele barril, né? Basta que uma dessas barrinhas, né, do barril diminua de tamanho ou desapareça, aquilo que está lá dentro, a qualidade de vida vai esvaziar. Quer dizer, se a pessoa está muito mal de saúde, por exemplo, que é uma dimensão importante, dificilmente ela resiste à qualidade de vida geral dela a outras coisas, né? Ela, mesmo que esteja financeiramente ela esteja bem, os outros aspectos estão bem, né? Mas quando uma coisa está muito mal, isso afeta globalmente, né? Então, embora ela seja multidimensional, cada dimensão está muito imbricada uma coisa com a outra, né? E o outro aspecto consensual também é que precisam estar presentes algumas coisas boas, vamos dizer assim, né? E precisam estar ausentes coisas ruins, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a pessoa não deve estar com dor, por exemplo, né? Mas ela não deveria ter alguns aspectos negativos e deveria ter aspectos positivos, sei lá, está empregada, está satisfeita com o tipo de atividade que ela faz, enfim, né? Então são presenças de algumas coisas e ausências de outras, né? Então esses elementos parecem estar presentes na maioria das definições, né? A definição da OMS inclui tudo isso, né? Foca muito na percepção do indivíduo, né? Da presença de coisas que estejam de acordo com seus valores, expectativas, né? E também a definição da OMS inclui a questão do contexto sociocultural que a pessoa está inserida, né? Também isso ela valoriza no conceito, né? Então, a definição que a OMS propõe, né, para a qualidade de vida é a seguinte: qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, nessa definição, como a gente viu, está presente aqueles elementos que eu comentei. Primeiro é a percepção do indivíduo, então não é algo objetivo, né? Da posição da vida e no contexto da cultura, então o contexto em que ela vive e o sistema de valores influencia muito nisso, né? E também em relação a vários domínios, né? Objetivos, expectativas, padrões, preocupações, não é uma única coisa que está em questão, né? Então, esse é o exemplo da definição do OMS, né? Tem uma outra definição muito simples, né? Que um autor chama que ela é muito intuitiva e útil, né? Que é a teoria do gap, né? Do hiato, né? Então ele diz que qualidade de vida é o hiato entre as ambições de uma pessoa e as suas realizações, né? Então, quando a pessoa, isso é muito subjetivo, se a pessoa tem muitas ambições, né, ela pode penar a qualidade de vida dela, porque ela nunca vai conseguir atingir aquilo, né? E esse autor, então, dentro desse modelo, ele diz que tem duas maneiras de melhorar a qualidade de vida de uma pessoa: ou aumentar as aquisições dela, né, ou baixar as expectativas, né? Seria que a pessoa viveria sempre nessa tentativa de acomodar as duas coisas, assim, né? Quando ela vê que a coisa está muito difícil de conseguir, ela baixa um pouco a expectativa para ficar num nível de homeostasia, então, entre expectativas e realizações. E ele levanta um modelo muito interessante, que quando a pessoa consegue a estabilidade da qualidade de vida
um esforço muito grande de aumentar as realizações que ela tem uma sensação de prazer, assim, de orgulho, enfim, né? E quando ela baixa as expectativas para conseguir chegar perto das suas realizações, ela tem uma sensação mais de resignação, né? que variaria um pouco o tipo de sentimento associado a essa aproximação desses dois pontos. Então é um modelo bem simples, mas bem interessante, assim, da gente também entender o que está se falando de qualidade de vida. Marcelo, acho que essa explicação que você deu é bastante completa, né? E mostra a complexidade dessa questão da qualidade de vida. Uma preocupação que eu tenho, todos nós aqui ou trabalhamos ou já trabalhamos no Sistema Único de Saúde, é com o preço disso, né? Assim, me parece que a saúde tá ficando inviável de um ponto de vista financeiro. Essa é uma preocupação de vocês, especialistas? O crescimento da importância da percepção do indivíduo, né, de ver o que ele quer, né, em termos de saúde, né, não ver só a ótica do médico, do sistema que financia a saúde, enfim, do órgão financiador, vamos dizer assim, mas ver o que o indivíduo que vai receber o tratamento pensa, vamos dizer assim, e quer, né. Isso tem crescido muito, né? Por isso esse movimento do Patient Report Outcomes é um movimento muito grande, né? Que a própria Sociedade Internacional de Qualidade de Vida, que tem um congresso anual, enfim, ela cada vez mais está incluindo nos congressos não só a discussão de qualidade de vida, mas desses desfechos avaliados pelo paciente. O próprio FDA, por exemplo, agora, sempre que um novo fármaco é proposto naqueles claims, né, para ser efetivado, né, ele exige que tenha medidas de Patient Report Outcomes no claim do medicamento. Quer dizer, ele tem que mostrar que para os pacientes aquilo faz algum efeito, modifica a vida deles, vamos dizer assim, na ótica deles, não só do médico, né? Então há um certo movimento pendular aí, né? E aí toda essa medida de qualidade de vida e Patient Report Outcomes, elas vão muito também no sentido de humanizar mais a medicina, assim, de ouvir o que as pessoas querem, né? E a gente entender melhor o que o indivíduo, quando ele está doente, o que ele valoriza, o que ele sente, né? E tem muitos dados muito contrastantes, assim, né? Eu sempre gosto de citar um artigo que é daqueles artigos que eu acho que todo mundo deveria ler, que se chama o paradoxo da incapacidade, The Paradox of Disability é o nome do artigo, né? Então esse autor, ele estudou um grupo de cadeirantes, né, para avaliar a qualidade de vida deles e observou que as medidas de qualidade de vida dos cadeirantes que ele entrevistou eram muito parecidas com a população geral, né? E aí ele resolveu fazer uma segunda etapa desse estudo, que foi uma etapa qualitativa, né, que foi conversar com cada um, era uma amostra de 100 e tantos indivíduos, né, ele conversou com cada um para tentar entender por que a qualidade de vida deles era tão boa, né, quando ele imaginou que pelo fato de ser cadeirante, a vida deles seria, enfim, né, eles avaliariam muito pior do que as pessoas não cadeirantes, que é uma hipótese meio intuitiva, assim, né, de alguém de fora, assim, né, olhando para o fenômeno, né. E ele se deu conta que a pessoa, que o cadeirante, há uma mudança de valores, expectativas, justamente, do que a pessoa, como é que ela vê o mundo, né? E, por exemplo, ele identificou uma coisa muito interessante, que os cadeirantes, eles tinham um orgulho muito grande de conseguir fazer coisas apesar de serem cadeirantes, né? Então aquilo para eles era assim, participar, sei lá, de jogos, na Olimpíadas, né? Poder ter frequentado uma faculdade sendo cadeirante, aquilo era um motivo que eles valorizavam muito e que provavelmente um não cadeirante, enfim, se ele está jogando futebol, ou se ele for para a universidade, aquilo é uma coisa que ele acha que é normal, vamos dizer assim, né? E que a pessoa começa a dar um peso, um valor diferente para as coisas. Então isso é um estudo muito, assim, interessante, né? Porque a gente não se dá conta de que dessa capacidade de adaptação do ser humano é tão impressionante quando ele está saudável mentalmente, vamos dizer assim, né? Que ele é capaz de se adaptar a situações muito impressionantes, né? E aí junto um pouco com essa questão do estudo do Wells lá, né?
de por que a pessoa deprimida ela tem ou a pessoa com problemas mentais, né, afeta tanto a qualidade de vida, né? Isso é uma área que a gente se interessou bastante, né, sobre isso, né, e tem uma discussão muito interessante sobre isso, o quanto, por exemplo, depressão e qualidade de vida são medidas tautológicas. É a mesma coisa, né? Tem autores que chegam a dizer isso, né, que claro que as correlações entre depressão e qualidade de vida são muito altas, porque estão medindo praticamente o mesmo fenômeno, né? A gente estudou isso até psicometricamente e a gente tem algumas publicações sobre isso que mostram que embora tenham muitas coisas em comum na medida de depressão e de qualidade de vida, tem muita coisa que não é comum, né? Ela não dá para dizer que são medidas que a gente não está medindo alguma coisa, a mesma coisa, né? Embora tem várias coisas em comum, né? Mas assim, a qualidade de vida acaba sendo muito afetada pela depressão. No nosso modelo teórico, né, é que o que a gente entendeu assim, né, é que quando a pessoa está com algum problema mental, com depressão, enfim, né, esse sistema de coping, né, de poder enfrentar as adversidades da vida, ele foi atingido, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a pessoa tem uma rigidez, uma dificuldade muito maior de poder ver saídas, vamos dizer assim, né, para situações adversas, né? E aí a questão, aí ela não consegue compensar coisas, não consegue baixar as expectativas, todo esse mecanismo de adaptação aí, ele fica emperrado, vamos chamar assim, né? E essa é a nossa interpretação aí para o fenômeno, tá? E aí, assim, a gente tem vários estudos, por exemplo, a gente, na época que o HIV era uma doença terminal, né, no início, que foi desenvolvido o módulo do RUCOL para HIV, né? E uma das coisas que a gente conseguiu mostrar na nossa amostra é que a qualidade, a depressão, né, num estudo, num modelo multivariado, né, de análise estatística multivariada, a depressão foi mais responsável pela qualidade de vida de um paciente com HIV do que o estágio da doença dele. Na época se falava em estágios mais terminais, assim, quando a pessoa estava com AIDS terminal, assim, aquele estado influenciava menos a qualidade de vida do que se ela estava deprimida ou não. Se ela estava naquele estágio eutímica, vamos dizer assim, a qualidade de vida dela era melhor do que ela se estivesse num estágio só contaminada, deprimida, né? E isso é que os nossos dados mostrou como claramente a depressão influenciando de uma forma muito maligna, vamos dizer assim, a qualidade de vida, né? E muitos clínicos, às vezes, né, isso é um outro senão, né, muitos clínicos atribuem a má qualidade de vida dele, do paciente deles, a doença deles, né? Quer dizer, um pneumologista pode achar que a qualidade de vida do paciente dele está muito afetada pelo DPOC, tá? Mas é possível que esse paciente com DPOC e que ele esteja deprimido junto, né? E o pneumologista não mediu isso no estudo dele, né? E se ele não tivesse deprimido, ele lidaria com aquele DPOC dele provavelmente de uma outra forma, vamos dizer assim, né? E até não ficaria tão ruim a qualidade de vida dele quanto os estudos apresentam, vamos dizer assim, né? Então, uma recomendação que a gente sempre tem é sempre que um clínico quiser fazer um estudo de qualidade de vida de uma doença específica, que ele deveria controlar para a depressão, sempre botar uma medida de depressão no estudo dele, assim. É perfeito, entendi. O que eu queria, então deixa eu ver se eu entendi bem. Contrariamente ao que o Vinícius chegou a pensar, de que isso encareceria demais o tratamento médico, na verdade isso não encarece, isso só tem a ver com mais tempo do médico para explorar essas questões, conhecimento do médico e do profissional para que ele leve isso em conta e tenha isso em mente na hora de fazer uma avaliação. É isso? Uhum. É isso aí. Quer dizer, aparentemente encarece, mas, quer dizer, poderia encarecer, mas conhecendo essas variáveis, talvez a gente deixe de fazer coisas outras e faça outras coisas mais simples até para beneficiar. Bom, Marcelo, ótimo. Eu entendi então que ficaria mais personificado, né, essa atenção, mais personalizado para cada indivíduo, isso aí. Bom, Marcelo, além disso, eu queria dizer que ouvindo tudo que você contou da tua trajetória e dos seus trabalhos com qualidade de vida,
Eu entendo que, além do evidente trabalho científico de produção de conhecimento, tem um trabalho importante que você tem feito de divulgação desses conceitos. Eu sei que você tem um site sobre isso. Eu queria que você me contasse um pouquinho do conteúdo, da história desse site. Bom, os instrumentos da OMS são de domínio público, né? A OMS, evidentemente, ela cria essas medidas, essas coisas, justamente para serem usadas, né? Não tem um interesse econômico, assim, mercantil, né? No desenvolvimento dessas medidas, né? Umas coisas de saúde pública, enfim, evidentemente. Então, o que a OMS orientou todos os centros, assim, né? De que os centros deveriam oferecer esses instrumentos para propagação da pesquisa, enfim, do conhecimento, né? E procurar, dentro do possível, a critério deles, a critério da situação, e caso a caso, né? Por exemplo, quando a indústria farmacêutica ou com alguma entidade com fins lucrativos, vamos dizer assim, né, usaria esse instrumento, que fosse solicitado uma ajuda de custo, sei lá, uma contribuição, uma doação para a pesquisa, vamos dizer assim, né, que fosse algo filantrópico, assim, bom, então vamos fazer uma doação para se multiplicar aí a pesquisa nessa área para o centro, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente fez, né? Então, como eu comecei com esse projeto, eu comecei a receber muitos e-mails pedindo informações, né? Na época, a gente montou um site mais simples, assim, né? E também, há anos atrás, tudo isso era menos sofisticado do que é hoje, né? Em que a gente disponibilizava o RUCOL, né? O RUCOL 100, o RUCOL breve e o manual de aplicação, de utilização, e também a questão da sintaxe para pontuação do instrumento que a OMS desenvolveu, que é para um software estatístico SPSS. Né? Então, cada vez que eu recebia um e-mail, eu passava ali para pedindo essas informações, eu remetia para o link aí desse site, né? Mas, assim, isso foi crescendo, né? O projeto foi aumentando, e aí, acho que uns 3 ou 2 anos atrás, a gente via o programa de pós-graduação da psiquiatria, a gente conseguiu uma verba para montar um site, assim, um pouco mais elaborado, né? Então, o que é o site que a gente tem hoje, né? Que é um site que está dentro do site geral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, né? Então, que é www.urgs, né? ufrgs.br/, né? Qualidep, né? Quali de qualidade de vida e Dep e depressão. Né? Então, esse site, a intenção dele era reunir a nossa produção e nossas coisas que a gente quer divulgar na área de qualidade de vida e de depressão. A parte de depressão, ela está ainda aguardando a colocação de coisas, né? Mas a nossa intenção é também ter o site da parte de depressão da nossa produção, enfim, das nossas contribuições e tal. Mas a parte de qualidade de vida, ela está, assim, razoavelmente ou bem organizada, né? Então, quem tiver interesse, enfim, em qualquer um dos instrumentos do projeto RUCOL, ali a gente colocou, então, a primeira pessoa se inscreve, né, para a gente saber mais ou menos quem é a pessoa, enfim, né, para ter um perfil, um banco de dados aí de quem está se cadastrando e quem está interessado no instrumento, e a justificativa, sei lá, que é para pesquisa, enfim, por que ela está entrando ali nos instrumentos. Depois ela tem acesso a todos os instrumentos, todos os módulos do projeto RUCOL, e também a gente acabou também fazendo uma versão de um instrumento para crianças e adolescentes, uma medida de qualidade de vida para jovens, né, que havia uma demanda grande para a utilização em crianças e adolescentes, e o projeto RUCOL não é para adolescente, o projeto RUCOL é para adultos, né? Toda a validação dele é para pessoas acima de 18 anos, ou a OMS faz questão de colocar isso, alguém que tem menos de 18 anos, mas tem um papel social de adulto. Por exemplo, uma jovem de 16 anos que é mãe de família, trabalha, quer dizer, ela tem 16 anos, mas tem uma vida de adulto plenamente, vamos dizer assim, né? Então, para esse perfil de pessoas é que o RUCOL foi delineado, o projeto todo. Então, tem dentro desse nosso site de qualidade de vida, além de todos os instrumentos do RUCOL, tem também a validação e a produção desse instrumento para adolescentes, que segue muito o formato do RUCOL, né? A metodologia foi parecida, mas foi aplicada para adolescentes. Muito legal.
Muito legal. Eu entrei ontem no site, depois que nós conversamos, e eu fiquei impressionado como ele está completo e como ele é fácil intuitivo, fácil de obter as informações. Ontem também, quando nós conversamos sobre essa entrevista, você mencionou, Marcelo, o trabalho que você realizou com o Gordon Parker. Que ele é da Universidade de New South Wales, na Austrália, né? Isso. E ele é uma referência no estudo de epidemiologia, da fenomenologia dos transtornos depressivos. Você poderia contar para os nossos ouvintes como é que começou e o que resultou dessa parceria? Certo. Olha, essa parceria surgiu da seguinte forma, assim, né? Como sempre a questão da depressão e qualidade de vida na minha vida, na verdade eu iniciei toda a minha área de meu mestrado, meu doutorado, todo sempre foi na área de depressão, e a qualidade de vida, ela entrou, como eu comentei para vocês, num momento que a gente estava querendo fazer um projeto de pesquisa sobre depressão, e entrou qualidade de vida como uma dimensão importante, né, na minha vida acadêmica, enfim. Mas sempre eu mantive um trabalho com a depressão. Eu coordeno um ambulatório de depressão no Hospital de Clínicas. Então, lá a gente montou todo paciente que consulta, ele entra para um banco de dados. A gente faz uma entrevista estruturada com ele tem um diagnóstico, depois a gente aplica uma série de instrumentos, e depois também na saída do paciente a gente tem uma medida 6 meses depois de desfechos, assim, né? Então a gente estruturou uma lógica de assistência, e junto com um grupo de pós-graduandos que trabalha na pesquisa desse mesmo grupo de pacientes, né? Então, uma das questões iniciais que a gente se preocupou é o fato da gente ter um perfil muito heterogêneo. A gente chama de depressão, é uma coisa muito vaga, né, e ampla, né? O conceito do DSM é vago, né? E então a gente começou a se preocupar com pesquisar e identificar grupos mais homogêneos de depressão. E aí a gente viu o trabalho do professor Gordon Parker, que ele tem um modelo que a gente acha bastante interessante, que ele considera que ele extraiu desse grupo heterogêneo de pacientes com depressão os pacientes chamados melancólicos, pacientes com depressão melancólica, em que a questão da lentificação motora é o núcleo, né, da fenomenologia, enfim, mais do que a tristeza, do que o estado afetivo, mas é a paralisação, né? Então, o professor Gordon Parker, ele desenvolveu uma série de medidas, né, de melancolia muito mais sofisticadas do que o DSM propõe para melancolia, com várias críticas ao modelo que o DSM usa para melancolia. E a gente primeiro entrou em contato com ele para fazer a versão desses instrumentos que ele tinha. Então, a gente fez a versão de vários instrumentos do professor Gordon Parker, e a gente acabou colaborando. Ele acabou vindo para Porto Alegre. Ele passou uma semana aqui em Porto Alegre discutindo o nosso projeto de pesquisa, interagindo conosco aqui. Enfim, foi uma experiência muito interessante aí, né? Começou com troca de e-mails em cima de um instrumento e terminou com uma colaboração. Nós publicamos alguns artigos juntos, enfim, né? E a gente segue trabalhando. Agora nós estamos fazendo a versão de uma outra escala que ele desenvolveu de melancolia prototípica, uma escala um pouquinho diferente das escalas tradicionais, que a gente é uma tese de mestrado agora de orientado que vai ser concluída agora no final. Então a gente tem, só para voltando à pergunta inicial, a gente tem a linha nossa de pesquisa na depressão é a identificação de subtipos, né? Então primeiro a gente começou com esse subtipo fenomenológico, vamos chamar assim, sintomatológico, de separar a melancolia de um grupo mais heterogêneo sintomático de pacientes. Depois a gente tentou validar esse modelo com biomarcadores, quer dizer, vendo se esses melancólicos são diferentes do ponto de vista de biomarcadores em relação a não melancólicos. E agora nós estamos introduzindo uma terceira variável aí nos estudos, que é uma variável de curso, né? Ver se como é que um paciente melancólico é ao longo da vida dele, comparando com pacientes não melancólicos, né? Como os estudos prospectivos e de curso são caríssimos e precisa ser eterno para conseguir ver os resultados, vamos dizer assim, né? E a gente desenvolveu uma entrevista
para colher dados de curso retrospectiva, com todos os problemas que a entrevista dados retrospectivos, mas é uma entrevista baseada em criar marcos de memória na vida da pessoa para que ela possa identificar aspectos da vida dela sei lá, quando ela entre o colégio e tal, e quando ela teve a primeira namorada, como é que era a vida dela naquele período, o que aconteceu de coisas, depois a gente vai usando marcos ao longo do ciclo de vida, mnemônicos, assim, para a pessoa poder tentar ao máximo se lembrar o que aconteceu naqueles períodos. Então a gente tem... Só para ver se eu entendi, então é um curso anterior ao contato ali, é um curso, não é curso ao longo da vida, assim, como é que essa pessoa, qual é a biografia dela em termos de estressores, de número de episódios, quantos momentos da vida dela ela ficou completamente eutímica, né? Então a gente montou, né, um banco de dados com uma quantidade enorme de informações que agora nós vamos começar a analisar com essas coisas de big data, assim, né, de tentar encontrar padrões com muitas variáveis, aí, se esses padrões variam um pouco de acordo com o paciente, resposta a tratamento, enfim. Então nós estamos nesse pé aí, mas assim, o norte de tudo isso é encontrar, caracterizar subtipos, vamos dizer assim, ver se a gente consegue encontrar dentro dessa heterogeneidade que é a depressão, alguns grupos mais homogêneos que possam apontar para algum tipo de desfecho mais comum, vamos dizer assim. Né? Que legal, que legal. Olha, parabéns pelo belo trabalho, viu? Como as coisas estão avançando aí. Olha, mudando de assunto, Marcelo, você criou uma disciplina na residência de psiquiatria da URGS, utilizando como referência o livro Perspectives of Psychiatry, do Paul McHugh e do Philip Slavny, lá da Johns Hopkins. Como é que surgiu essa ideia e como é que a coisa evoluiu, Marcelo? Bom, então essa ideia, na verdade, eu sou eternamente grato ao Éter, enfim, também ao nós temos um grupo que a gente se reúne aí, que é algo extremamente prazeroso e instigante intelectualmente, assim. E foi a partir dessa discussão desse nosso grupo sobre esse modelo de perspectivas que eu sou cada vez mais um defensor dele, né, como sendo talvez a melhor alternativa atual, vamos dizer assim, contemporânea, para a gente lidar com a pluralidade, enfim, né, dos fenômenos mentais, enfim, né, e que eu sei que já teve ou vai ter um podcast sobre isso também, né, mas o que a gente montou, assim, a gente montou uma disciplina para os R1, né, o residente que está entrando no programa, né, e a ideia é que ele possa precocemente ser exposto, né, a um template, assim, né, de complexidade, assim, né? Quando eu fiz a minha residência, eu me lembro assim que tinha uma influência muito grande da psicanálise no nosso departamento e as pessoas eram definidas assim, ele é psicanalista ou biológico, né? Assim, havia uma certa tipo assim, Grêmio Internacional aqui no Rio Grande do Sul, PT e Bolsonaro, quer dizer, havia uma certa opção ideológica, assim, a pessoa deveria, né? E isso a gente não se dá conta, mas vezes sendo impregnado, né, na cabeça de um jovem, vamos dizer assim, que está olhando pela primeira vez a psiquiatria. Então a ideia dessa disciplina foi precocemente colocar para dentro da cabeça de um residente uma maneira mais complexa de ver os fenômenos e mais organizada, vamos dizer assim, que eu acho que o Perspectivas nos ajuda muito nisso. Ele simplifica, mas sempre mostrando que é complexo, assim, é uma tentativa de organizar a complexidade, né? Eu acho que ele é muito feliz nessa organização. Então essa disciplina ela expõe o residente primeiro a esse modelo, né? Depois a gente chega a discutir também alguns textos, um seminário de um texto clássico do Jaspers, em que a gente lê o Jaspers no original, que é uma leitura mais pesada para a atual geração, vamos dizer assim, para qualquer um mas hoje em dia que as exigências são de coisas manualizadas, rápidas, enfim, é uma leitura um pouco diferente aí para a geração dos milênios aí, né? Então a gente expõe eles a isso, assim, tem que ler o original em algum momento aí. E depois a gente, agora essa tem uma primeira
depois de ler o modelo de perspectivas, a gente estuda a entrevista, né? Como entrevistar um paciente, né? Então a gente usa aquele livro do Carlat de entrevista psiquiátrica para a gente aprender a estudar, a não tratar a entrevista como algo, como um dom, assim, a pessoa nasce sabendo fazer entrevista, quer dizer, que a gente tem que estudar isso é uma técnica que precisa ser aprendida, né? Então a gente pega essa parte utilizando esse livro do Carlat e na terceira parte da disciplina a gente pega o livro do Sims, né, de psicopatologia e lê ele todo ele é cada semana é um seminário de um capítulo dele. Então o residente leu todo residente que passar por a nossa residência, ele pelo menos vai ter lido o Sims, o Perspectivas e uma parte do Carlat. Eu não sei se ele vai ter incorporado tudo aquilo, mas pelo menos ele teve que ler durante aquele ano que ele passou lá na disciplina. É uma iniciativa muito pertinente, né, Marcelo? Marcelo, me diz uma coisa, faz tempo que você já instituiu essas mudanças e a ponto de já ter algum retorno sobre essa iniciativa, tanto por parte dos docentes e médicos contratados ou dos próprios residentes? Não, olha, a gente começou a fazer isso de uma maneira um pouco mais ampla lá no departamento. Primeiro a gente fez um grand round do departamento com todos os professores sobre o modelo de perspectivas e o departamento foi muito, não é uma iniciativa só minha essa disciplina, na verdade. Todo o departamento, o Perspectivas hoje, qualquer professor do nosso departamento sabe o que é isso. Assim, eu mandei artigo para todo mundo, artigo curtinho para todo mundo já tem alguma noção, alguns são mais ou não defensores, mas ninguém ignora esse modelo, vamos dizer assim, né? As nossas reuniões clínicas, todas elas, o residente, ao final do caso, ele apresenta as diferentes perspectivas do caso. Nós temos uma reunião clínica de apresentação de casos semanal, que no final ele faz a hipótese diagnóstica e bota perspectivas, a parte dimensional de doença, de comportamento e de história de vida, ele cita que tem um slide lá dele que ele bota aquilo na discussão. Então é um jeito de isso ser incorporado, assim, né? E a outra coisa que eu fiz na disciplina, eu sempre tenho um professor, alguns seminários eu dou sozinho da disciplina, mas assim, a maioria deles é eu e mais um professor que eu seleciono assim pelo tipo de afinidade com o tema, né? Então a ideia é que os professores participem disso, assim, não é uma iniciativa individual mesmo. Nem funcionaria, eu acho, que se fosse isolada, viu? É preciso haver esse esforço conjunto. É um esforço, eu diria para você, porque eu procuro estar sempre nos seminários, né? Porque para criar uma certa unidade para os residentes, assim, não é picotado, assim, né? Então quando eu estou lá, eu tento integrar com o seminário que já passou as coisas, assim, para dar um corpo de... Você é a constante, né? Nessa exatamente. Equação, você é a constante. Exatamente. Agora, o impacto disso, eu te diria assim, ó, claro que dependendo, as turmas variam, as pessoas variam, né? Alguns residentes se queixam, assim, né, de que é demais, né? Esse livro do Sims é meio complicado demais, quer dizer, mas assim, o que eu digo para eles, olha, é melhor que vocês acham que é complicado demais do que de menos, né? Eu não me deixo abater por algo, porque assim, ter um consenso sobre isso nunca vai ter, né? Mas eu acho assim, tem coisas que os residentes vão chiar, mas que eles têm que saber que isso aqui tem que saber, né? Mas muitos não chiam, né? Eu diria assim, muitos valorizam isso, né? E o que eu noto, assim, que as nossas apresentações de caso nas discussões clínicas, elas... Eu sou enviesado, né? Meu parecer eu tenho conflito de interesse com a disciplina. Mas se eu comparar assim, o jeito que os residentes estão apresentando um caso hoje do que era antes dessa disciplina da GNA, porque já está no 4º ano, vamos dizer assim, isso, né? Eu acho que isso melhorou, né? Eu acho que eles estão... e depois, quando eles chegam como R2 para fazer psicoterapia, por exemplo, eles têm um jeito de fazer a psicoterapia não tão dissociado das outras coisas, assim, eles se lembram um pouco do que está, de que também tem a doença, que tem o comportamento, que tem a história, fica tudo mais integrado, assim, menos dicotomizado. Eu me lembro quando o Marco Antônio nos sugeriu a leitura e discussão desse livro.
Ele também, aliás, Marco Antônio Brasil também está utilizando esse livro como referência lá no programa de residência de psiquiatria dele. Mas eu me lembro do quanto isso, de fato, organizou as nossas ideias, né? Pessoas já um pouco mais vividas e tudo, né? Essa sua iniciativa de expor o residente precocemente a essa ideia organizadora é muito saudável. Aliás, eu aproveito para dizer o que você já havia antecipado. Nós vamos ter aqui no PQU Podcast um episódio sobre o Perspectives of Psychiatry, que vai ser publicado ainda esse ano. Olha, minha sugestão para os ouvintes é que não percam esse. Ô Marcelo, com a sua experiência acumulada nessas andanças todas aí, o que você hoje diria, a seu ver, quais seriam os conhecimentos e habilidades básicas necessárias na formação de um bom psiquiatra? Olha, eu diria assim, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é aprender a pensar. Assim, isso é minha sugestão para qualquer ser humano. Assim, tem que pensar, assim, pensar é trabalhoso, mas tem que usar a cabeça, né? Isso vale para pesquisa, né? Eu me lembro tem um autor inglês, um professor inglês, que ironizando um pouco os americanos, ele diz assim, olha, como nós não temos dinheiro, nós temos que pensar. Então assim, mesmo para projetos, precisa ter uma boa ideia, às vezes são coisas simples, não precisa muita verba, assim, uma boa ideia, né? tá pensando, assim, aprender a pensar, né? Eu acho que isso aí talvez é o conselho número 1. Né? O professor Greff aqui, que foi meu orientador junto com a professora Cristina, dizia que os projetos nossos tinham que ser high brain e low tech. É isso aí, eu concordo plenamente, né? Mas muitas vezes a gente vê o contrário, né? Mas eu acho que isso seria a coisa mais importante. A segunda assim, coisa que eu acho que é extremamente importante e que tem a ver um pouco com pensar é o espírito crítico, né? Eu acho que assim, nós vivemos numa época que tem muita moda, tem muita conflito de interesse, tem muito, quer dizer, então ser crítico, avaliar as coisas, né? Não sucumbir a modismos, a ondas, enfim, ver o que é, saber separar o que é fundamento do que é moda, vamos dizer assim, né? O que é princípio do que é moda, né? A terceira recomendação, assim, né, que eu estou pensando agora também em voz alta, assim, né, assim, a psiquiatria ela é a questão humana, vamos dizer assim, né? Por mais que se evolua as questões de neurociências, enfim, né? As pessoas precisam de bons médicos, assim, de pessoas e bons médicos é alguém que escute, que ouça, que empatize, eu me lembro também um professor nosso aqui da URGS, que era um orador, enfim, ele diz assim, quando eu adoecer, não me chamem um cientista, me chamem um médico, né? Então, precisa de alguém que aplique o conhecimento, mas que não seja só um gerador de diretrizes, assim, né, de seguir condutas, enfim, né, que tem que olhar para a pessoa, ver o que ela precisa, ver se vale a pena mesmo, se né, quando escolher o tratamento, ver o que para ela vai funcionar melhor, será que a pessoa vai poder comprar aquele remédio, aquele tratamento que a gente está querendo vender, enfim, né. Então, esse aspecto humano, vamos dizer assim, né, eu acho que e a quarta recomendação é uma recomendação que eu ouvi quando eu era estudante de medicina, né? Eu fui viajar, enfim, eu fui almoçar com ele, eu nem conhecia muito bem ele, tu está fazendo medicina? Tô. Eu vou te dizer um conselho, né? Ele me disse isso há sei lá quantos anos atrás, né? Eu podia dizer várias coisas sobre medicina, eu vou dizer só uma única coisa sobre medicina: doenças raras são raras, né? Que é uma coisa meio óbvia, né? Mas assim, pensar simples, assim, as coisas em geral são simples. A pessoa, quando tem um problema, existem bruxarias, raridades, enfim, mas a maioria das vezes as pessoas não estão respondendo ao tratamento porque não estão tomando, né? Ou porque a dose não está certa. Quer dizer, claro, existe a resistência última, a paciência, mas muitas vezes são coisas muito simples que estão acontecendo e a gente começa a complicar demais, vamos dizer assim, quando talvez tenha que simplificar. Então, buscar a simplicidade, assim, então, o que me ocorre são essas 4 coisas: pensar, ser crítico, né, ser humano e ser simples. Não sei se seriam 4 sugestões. Sugestões muito valiosas aí, né? Marcelo, infelizmente a gente está chegando ao fim dessa conversa. Você gostaria de acrescentar algo mais antes da gente encerrar?
Olha, eu acho que foi muito agradável a nossa conversa. Talvez tenha falado demais aí, não sei quanto tempo vai ficar aí. Talvez alguém olhe para o tempo inicial e pô, nem vale a pena ver. Muito longa essa conversa. Mas foi muito agradável. Estou satisfeito aí. Eu acho que conseguimos conversar num tom bem informal sobre coisas complexas aí. Que ótimo. Olha, Marcelo, então muito obrigado mesmo por você ter aceito esse nosso convite. Obrigado pela força também que você tem dado ao PQU Podcast. Não deixe de dar nossas lembranças aí aos colegas de Porto Alegre, do Rio Grande. Um abraço e até a próxima então, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Certo. Muito obrigado pela oportunidade. Aí um grande abraço para vocês e um bom dia. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.